Damas e cavalheiros, bem-vindos! Nesse vídeo eu não vou mostrar nada novo em termos de probabilidade, mas eu vou mostrar algo novo em termos de tecnologia. Uma linguagem de programação que foi criada para quem trabalha com estatística, probabilidade e gráficos, o R. Esse R é uma linguagem de código aberto e gratuita. Quer dizer que qualquer pessoa pode baixar da internet, instalar no seu computador, modificar e usar como quiser. E por isso, esse programa está sendo usado agora em várias partes do mundo em cursos de estatística e também em pesquisa. O que eu vou mostrar aqui é como que esse R pode ser usado para resolver alguns problemas de probabilidade. São os exemplos bem simples que você vai poder repetir também no seu computador, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com programação. E se você ainda não tem o R, quem sabe esse vídeo te anima a baixar o programa, instalar e experimentar também. Esse R vem em duas versões. A primeira, a básica, o RGui. Esse GUI é uma sigla GUI, que significa Interface Gráfica para o Usuário. E a segunda é o RStudio. Esse RStudio é muito bom para quem trabalha com problemas mais complicados, usa bases de dados grandes, porque ele tem vários recursos que o RGui original não tem. Mas nesses vídeos nós não vamos precisar desses recursos e o RStudio tem uma desvantagem. Como ele trabalha com 4 janelas, ele dá um resultado que fica bom se você estiver vendo numa tela bem grande. Agora, para quem está vendo um vídeo num celular, o resultado não fica grande coisa. Eu vou usar então nesses vídeos o RGui, o básico. Vamos começar então a dar uma olhada nesse R e ver o que ele pode fazer. Esta aqui é a cara do RGui básico, que usa só 2 janelas. Essa da direita é o editor, onde a gente escreve os comandos, quer dizer o que a gente quer que o computador faça. Essa da esquerda é o console, que mostra os resultados. Alguns exemplos bem elementares para quem nunca viu o R ou nenhuma outra linguagem de programação. Primeiro, eu posso usar o R como uma simples calculadora. Por exemplo, eu posso escrever 2 mais 3, clico na tecla Enter e tenho a resposta. Esse 1 aqui não vai interessar agora, basicamente ele significa que a resposta só tem um número. Subtrair também é fácil. 6 menos 2, Enter, igual a 4. Na maioria das vezes, porém, nós vamos usar a outra janela, o editor. Repetindo, 2 mais 3. Agora, para ver o resultado, não adianta clicar no Enter. Eu tenho que clicar Ctrl mais R. E aqui está o resultado 5. A subtração, 6 menos 2, Ctrl mais R, dá 4. A divisão também é fácil. 9 dividido por 4, igual a 2,25. Para multiplicar, porém, como o teclado não tem o sinal de produto, o R usa um asterisco. 9 vezes 4, por exemplo, é escrito assim, 9 asterisco 4, o que dá 36. E para potência, usa um acento circunflexo para indicar elevado a. Por exemplo, 5 ao quadrado, 5 elevado ao quadrado, é escrito assim, dá 25. Até aqui nós estamos usando o computador como uma calculadora. Vamos agora ver como criar variáveis e atribuir valores a elas. Por exemplo, eu vou criar uma variável x e vou atribuir a ela o valor raiz quadrada de 16. A função no R para calcular a raiz quadrada é sqrt. Sqrt de 16. Esse sqrt é uma sigla da palavra square root, raiz quadrada em inglês, com sqrt. Se eu clicar aqui Ctrl R, nada acontece. O valor de x não passa aqui para o console, ele passa para a memória do computador. Se eu quiser ver qual é esse valor, eu tenho que colocar o x aqui, clicar Ctrl R, resultado igual a 4. Vamos ver agora como esse R pode ser usado para resolver 2 problemas simples de variáveis aleatórias. Esses 2 problemas já foram resolvidos em vídeos anteriores. Se você quiser, você pode comparar a maneira que nós resolvemos nos vídeos anteriores na mão com a maneira agora do computador. O primeiro desses problemas usa um modelo geométrico, que nós vimos naquele vídeo ali, o probabilidade 25. Vamos começar com um dos problemas mais simples possível. Lanço um dado várias vezes tentando tirar uma cena, a face 6. Qual é a probabilidade de eu ter que fazer 10 tentativas até conseguir? Antes da gente começar a resolver, um detalhe interessante. O que são esses símbolos e para que eles servem?
Esses símbolos em inglês são chamados atualmente de hashtag. Em português costumam ser chamados de cerquilha ou de jogo da velha, tem vários nomes. E para que serve? Esse sinal serve para indicar que tudo que tem nessa linha é apenas um comentário, que o computador não vai levar em conta. O computador não calcula nada que estiver aqui. Isso aqui serve apenas para quem escreveu o programa ou para quem está lendo o programa, sabendo o que está sendo feito, o que o programa pretende fazer a cada momento. Continuando. Esse é um problema que podemos resolver usando o modelo geométrico. São feitas tentativas repetidas, um dado é lançado várias vezes. O enunciado não diz, mas já sabemos que a probabilidade de sucesso é constante em todas as tentativas, pois é sempre o mesmo dado que é lançado, a probabilidade é sempre igual, e as tentativas são repetidas até eu conseguir o sucesso. No vídeo probabilidade 25, vimos a fórmula do modelo geométrico, que é essa daqui, escrita na linguagem do R agora. Precisamos agora então dos valores de Q, X e P. O P é fácil, é a probabilidade de sucesso, que é igual a 1/6. O Q é a probabilidade do fracasso, que vai ser igual a 1 menos P, igual a 5/6. E o X é o número de tentativas, igual a 10, é a variável. A primeira maneira de resolver seria fazendo as contas diretamente. 5/6 aqui elevado a 10 menos 1, que multiplica 1/6, o que dá aproximadamente 0,032. Até aí eu estou usando o R como uma simples calculadora. A coisa fica mais interessante se começo a representar os números por letras, como na álgebra. Essa é a solução 2. Atribuo os valores de x, p e q. Eu posso escrever o q como 1 menos p, ou então como 5/6, tanto faz, o R vai aceitar das duas formas. E aqui está a fórmula. Um detalhe interessante aqui é que eu coloquei os valores de x, p e q todos na mesma linha. Eu poderia ter colocado os três em 3 linhas separadas, mas eu coloquei todos na mesma linha só para economizar espaço. Mas se eu fizer isso, eu tenho que separar um do outro com ponto e vírgula. Separei aqui e aqui. Aqui não é preciso colocar ponto e vírgula para separar disso aqui, porque eles estão em linhas separadas. Rodando o programa, isso dá, de novo, o mesmo resultado, 0,032. Se eu quiser guardar esse resultado na memória do R, eu tenho que dar um nome para isso aqui. Não posso chamar isso aqui de P de x, como a gente faz normalmente na matemática, porque o R não iria reconhecer isso daqui. Se eu tentar rodar isso aqui, vai vir uma mensagem de erro. Nós vamos ver mais tarde por que isso está errado. Vou atribuir a isso aqui um nome qualquer, vou colocar prob. Rodando agora, isso dá o mesmo resultado, 0,032, é claro. Um comentário agora sobre esse resultado. A probabilidade de eu ter que fazer 10 tentativas, então, até conseguir o sucesso é pequena, só cerca de 3%. Isso faz sentido? Faz, porque o valor esperado, vamos calcular o valor esperado aqui. O valor esperado é igual a 1 sobre P, o que dá 6. Isso quer dizer que, em média, eu preciso só de 6 tentativas para conseguir o sucesso. A probabilidade de eu ter que fazer 10 tentativas, então, é bem pequena, só 3%. Existe ainda uma terceira maneira de calcular isso. Como R é uma linguagem criada especificamente para quem trabalha com probabilidade e estatística, ela já vem com várias funções para calcular as probabilidades dos modelos mais conhecidos. Para o modelo geométrico, o R tem a função chamada de dgeom, D de densidade e geom de geométrico. Esse conceito de densidade de probabilidade vai ser importante quando começarmos a ver variáveis aleatórias contínuas, mais tarde. Por enquanto, nas variáveis aleatórias discretas, podemos considerar que essa densidade é a mesma coisa que probabilidade. Precisamos agora dos valores de x e de p. E aqui aparece uma diferença. O p é a probabilidade de sucesso, que continua sendo 1/6, mas o x aqui é definido de maneira diferente. Não é o número de tentativas, e sim o número de fracassos até eu chegar no sucesso. Como eu vou fazer 10 tentativas e vou ter um sucesso no final, isso significa que eu vou ter 9 fracassos antes. Então x é igual a 10 menos 1 igual a 9. Inserindo esses valores de x e p na função d geométrico, então, isso dá o mesmo resultado, 0,32 aproximadamente.
O segundo problema agora é um pouco mais complicado e usa o modelo binomial negativo que nós vimos naquele vídeo ali, o probabilidade 29. De novo, um problema com dados, agora complicando um pouco. O enunciado é: um jogador lança um dado várias vezes até conseguir 3 cenas, 3 vezes a face 6. Qual a probabilidade dele ter que fazer 10 lançamentos? Esse problema é bem parecido com o problema anterior. Também são feitas tentativas repetidas, um dado é lançado várias vezes. O enunciado não diz, mas é claro que a probabilidade de sucesso é constante, que é o mesmo dado que é lançado sempre. A probabilidade é sempre a mesma. A diferença entre esse problema e o primeiro é que agora as tentativas são repetidas até o jogador conseguir 3 sucessos, 3 cenas. No problema anterior era só um sucesso. A variável que interessa é o número de lançamentos. O problema pede a probabilidade do jogador ter que fazer 10 lançamentos. O modelo com essas características é o binomial negativo, que já vimos no vídeo probabilidade 29, usando o mesmo exemplo. Essa é a fórmula para calcular as probabilidades nesse modelo. O K é o número de tentativas que o jogador faz, que são 10. O R é o número de sucessos de cenas que o jogador quer, que são 3. O P é a probabilidade de sucesso, igual a 1/6, e o Q é a probabilidade do fracasso, igual a 1 menos P, igual a 5/6. Vamos agora levar isso para cima para dar espaço. O problema agora é: como eu escrevo isso na linguagem do R? Essa parte aqui é fácil. O asterisco indica produto é o produto de P elevado a R, que multiplica Q elevado a K menos R. E a combinação, como é que eu escrevo isso? Já que o R é uma linguagem criada especificamente para matemática e estatística, é claro que ela já tem dentro dela uma função pronta para calcular o número de combinações. Só que ela tem um nome diferente do que a gente usa. No Brasil, a gente está acostumado a chamar isso de combinação de A objetos B a B. O R escreve isso de outra forma, e a função que usa é chamada de choose, que significa escolher. Por exemplo, nesse problema, queremos calcular o número de combinações possíveis de K-1 objetos, 10-1, 9 objetos, em grupos de R-1, R igual a 3, igual a 2 objetos. Quer dizer, combinações de 9 objetos, 2 a 2. Lemos isso como número de combinações possíveis de 9 objetos, 2 a 2, ou combinação de 9 objetos em grupos de 2. Um americano provavelmente leria isso como o número de maneiras em que podemos escolher 2 objetos de um conjunto de 9, o que dá no mesmo. Essa combinação, então, pode ser escrita no R como choose K-1 R-1, que é multiplicado por essa parte aqui. Conclusão, essa expressão aqui, que dá a probabilidade no modelo binomial negativo, pode ser escrita no R dessa forma. Voltando para o R, então, o modelo a ser usado é o binomial negativo, e essa daqui é a fórmula para calcular as probabilidades nesse modelo. Os valores de K, R, P e Q, que são necessários na fórmula, a gente já viu antes: K igual a 10, R igual a 3, P igual a 1/6, Q igual a 1 menos P. E isso aqui é a fórmula agora reescrita na linguagem do R, usando essa função choose para calcular as combinações. Fazendo as contas, isso dá aproximadamente 0,465. Isso é uma maneira de resolver a primeira solução, usando diretamente a fórmula do modelo binomial negativo. Mas, como eu disse no primeiro exemplo, o R é uma linguagem específica para quem trabalha com probabilidade estatística, e ele já tem funções prontas para calcular as probabilidades dos modelos de variáveis aleatórias mais comum. Para o modelo binomial negativo, ele tem uma função chamada de dnbinom, D de densidade, N de negativo e binom de binomial, a densidade do binomial negativo. Os argumentos aqui são K, R e P, mas como também aconteceu no modelo geométrico, esses K, R e P não significam exatamente a mesma coisa que aqui na fórmula do modelo. O R continua sendo o número de sucessos, que é igual a 3, como era antes. O P é a probabilidade de sucessos, que é igual a 1/6, como era antes também. Mas o K era o número de tentativas igual a 10. Agora o K é o número de fracassos antes do sucesso. Como são 10 tentativas com 7 sucessos,
isso significa que houve 10 menos 3, 7 fracassos. K igual a 7, então. Inserindo esses argumentos na função e rodando, a gente obtém o mesmo resultado que tinha obtido antes. Nesses dois problemas, eu resolvi cada um de 2 ou 3 maneiras diferentes. É claro que na prática ninguém resolve o mesmo problema de 2 ou 3 maneiras diferentes, mas eu fiz isso aqui, primeiro, para mostrar mais alguns recursos que o R tem, e segundo, porque o R, como qualquer dessas linguagens de programação, tem algumas rotinas, algumas funções de alto nível, como o dgeom e o dn binomial, que são capazes de resolver o problema todo com uma linha só. Mas só vale a pena a gente usar esse tipo de função, de comando, quando a gente sabe como ele funciona, a gente conhece como é a teoria e as fórmulas que estão por trás dele. Se a gente entende, aí o resultado faz sentido e não é um número que simplesmente caiu do céu por acaso. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais alguma coisa sobre R, deixe sua opinião aí no comentário, que isso ajuda a gente na hora de programar os próximos vídeos. E obrigado pela visita e até o próximo vídeo.